Boa tarde. Esse é um projeto de estimativa da população da China feito por Camila Ladeira e Henrico Borges. O projeto analisou as populações da China de 1950 a 1980, levando em consideração fatos históricos como a reforma agrária, que ocorreu entre 1952 e 1953 e se estendeu durante os anos seguintes, a fome chinesa, que afetou a população de 1958 por mais 3 anos seguintes, e também a política do filho único, instituída desde 1978. Tais fatos históricos são relevantes pois causaram mudanças nos números populacionais, onde a reforma agrária trouxe um aumento significativo da população devido à maior produção de grãos, que provocou um crescimento adiante do desenvolvimento do país. Mas, com isso, políticas econômicas começaram a afetar parte da população chinesa, causando uma grande fome e então refletindo nos anos seguintes no menor crescimento e queda da população. Após a decaída, a produção de grãos cresceu novamente e, assim, influenciou uma expansão rápida da população, fazendo com que o governo chinês começasse a tomar medidas para a contenção desse aumento, estimulando o uso de anticoncepcionais e, posteriormente, a política do filho único, onde submetia a população a multas e perdas de benefício caso passasse do limite de filhos, levando a um aumento menos acelerado de sua população. Com isso, foi colocado como objetivo estipular as populações de 2000 e 2050 e o quanto seria atingido da população limite em alguns anos. Foi formado então um modelo logístico para representar a funcionalidade da população. Esse modelo foi usado pois analisamos que a mesma não crescia de modo exponencial. Com o modelo logístico formulado, foi usado a equação clássica do mesmo, composto pelos seus parâmetros, ou seja, população inicial, no caso, a de 1950, um alfa e também pela capacidade de suporte e a população do momento. Com a determinação do tipo de modelo, foi montado um gráfico ΔP por P, onde uma linha de tendência foi traçada e usada para verificar em qual período do gráfico estava a nossa observação. No gráfico, pode-se analisar o período com a alta produção de grãos, onde a população começa a ter um grande crescimento. Mas com as políticas econômicas mal aplicadas, ocorre uma alta queda da população no período da fome da China. Logo em seguida, com maior investimento nas áreas de agricultura e irrigação, a população da China começa a crescer novamente. Mas esse pico de crescimento é logo interrompido com a política do filho único, onde pode-se observar uma queda na variação da população. A época do filho único foi tomada como o pico do crescimento e do número de indivíduos. Assim, o S seria o dobro da maior população do período, ou seja, a de 1971, concluindo assim que a população limite gira em torno de 1.702.210.000, onde será atingido por volta de 90% dessa capacidade, levando em conta a China e seu território. Assim, com o valor de S determinado, foi estipulado um valor para alfa, que girava em torno de 0,04. Com esse alfa, encontramos os erros quadráticos. Após fazer a somatória de todos, usamos o solver para encontrar um valor mais exato de alfa, o que se aproximou de 0,0331, verificando assim que estamos em uma posição entre o meio e o pico do crescimento. Após utilizar o solver, montamos este gráfico comparando nosso modelo com os dados reais, sustentando mais uma vez nossa hipótese e o modelo. Com os valores de cada parâmetro definido e a lógica do modelo explicada, calculamos as populações de 2000 e 2050 e comparamos as mesmas com os dados reais ou estipulados pela ONU, sendo a população estimada para 2000 igual a 1.220.681.690, um valor com erro de 42.318.310 da população real deste ano, que atingiu 1.263.000.
Já a população para 2050 estimamos para 1.585.173.196, valor que apresentou um erro de 285.173.193, em comparação à estimativa da ONU, que gira em volta de 1.300.000.000. Desse modo, pode-se concluir que o nosso modelo chegou próximo da população real e previstas, e foi capaz de estimar de maneira adequada, porém não pôde ser considerado muito preciso, levando em conta que alguns parâmetros exógenos não foram levados em conta. Um dos principais erros, principalmente na estipulação para 2050, foi a não consideração da migração, fenômeno mundial que tem levado à saída de muitas pessoas, fazendo com que a população, mesmo que ainda em crescimento, tenha sido cada vez menor. Esse fator vem atingindo a China por séculos, mas tem se tornado mais forte nas últimas décadas. Desse modo, não foi possível evidenciá-lo como um problema nos anos estudados. Mesmo com os erros em questão, a população de 1980 e a de 2019 foram estipuladas de maneira adequada em relação ao modelo. Também foi possível perceber que o crescimento da população da China, a partir dos próximos anos, vai ser de forma retardada. Ainda assim, o modelo necessitaria de um refinamento, o qual poderia ser feito levando em conta os já citados fluxos migratórios, diminuindo assim as margens de erros de estimação. Essas foram as fontes usadas para a nossa pesquisa. Obrigada pela sua atenção.